Olha, pode ser que a transparência, a luminosidade, o azul translúcido das águas do Sena estivessem impecáveis. Agora, onda não teve, né? E como é que vai ter uma competição de surf se não tem onda? E por isso que o Gabriel Medina, melhor surfista do mundo, não ganhou o ouro, né? Não tinha nenhuma onda no Rio Sena. O quê? O quê? A competição de surf das Olimpíadas de Paris 2024 não foi no Sena? Não foi? Olha, cara, eu quero te dizer que seria mais digno, mais decente e menos canalha a competição de surf ter sido no Sena, ou em Marseille, ou em Bordeaux, ou em qualquer lugar, ou na Normandia, ou nos Alpes, do que ter sido na Polinésia Francesa. Como assim Polinésia Francesa, cara? Se tu estuda a história da Polinésia e a história da humanidade, como eu estudei e estudo, e depois de ter lido sobre o mundo inteiro, concluí que talvez não exista povo mais extraordinário, mais fantástico, nem lugar mais admirável do que a Polinésia, tu vai concluir que é uma coisa muito escrota, vil e rasteira. O Tahiti e esses outros 4 arquipélagos, porque a tal Polinésia Francesa se compõe de 5 arquipélagos e é um território ultramarino de 25 milhões de quilômetros quadrados, tu vai concluir que tem poucas coisas no mundo mais repugnantes que isso. Se bem que o mundo é cheio de coisas repugnantes, né? Basta tu ver, por exemplo, o que está acontecendo agora ali no Mato Grosso do Sul, eu acho, sei lá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, sei lá, com os Guarani Kaiowá, né? Sendo lá afrontado pelos usurpadores de suas terras. Ou então a declaração do Ratazana Júnior, né? Do roedor sênior, governador do Paraná, que diz: nenhum índio paraguaio vai invadir o Paraná, sendo que o Paraná sempre foi indígena, né, cara? O Paraná era um dos corações, junto com o Paraguai, da nação Guarani. Mas nós nem estamos falando de Guarani, porque é o seguinte, com todo o meu apreço, respeito e admiração pelos Guarani, eu sou mais os polinésios. Sim, tu já foi na Polinésia? Cara, eu já fui na Polinésia, né? Cara, quando tu conhece aquele povo extraordinário, aquele povo vigoroso, aquelas mulheres incríveis, aqueles homens formosos, né? Que se caracterizam por 2 coisas. A segunda eu vou falar depois. Não, vou falar agora, óbvio, é o surf, né? Mas aquelas tatuagens que agora se expandiram pelo mundo inteiro. Quem é que inventou a tatuagem? Foram os polinésios, né? Eu sou simplesmente apaixonado pela história, embora trágica e horrível, e pelo povo polinésio, né? Então, é isso que eu quero compartilhar contigo um dia depois do vexame que foi a competição de surf, né? A começar que surf não é um esporte olímpico, cara. Pode ficar bravo, pode ficar nervoso, mas não é esporte olímpico. Esporte olímpico tem que ser medido com um parâmetro totalmente controlado, né? Não pode ficar esperando a onda. Ele não teve onda e o cara não ganhou, né? No surf tudo bem, mas não numa Olimpíada. Mas a questão não é essa. A questão é por que essas Olimpíadas foram disputadas no Tahiti? Porque o Tahiti pertence à França. É País d'Outre-mer, né? Começou como Territoire d'Outre-mer, né? Territórios de outro mar, de além-mar, né? E países de além-mar ganharam esse status de país de além-mar em 2000 e pouco, né? Mas continuam sob a dominação colonial da França, né? E quando tu estuda a história desses povos, os polinésios foram os maiores navegadores que jamais existiram. A descoberta e conquista da Polinésia pelos seres humanos é talvez a maior aventura exploratória dos humanos em todos os tempos. Nunca nenhum povo foi capaz de navegar pela vastidão tão incrível do oceano quanto os polinésios. E isso, no entanto, é muito recente, sabe? É muito recente. Porque, por exemplo, a ocupação disso que se chama
a Polinésia Francesa, começou, antes de se chamar assim, né, os humanos chegaram ali a partir das Ilhas Marquesas. Provavelmente eles saíram de Samoa, né, não se sabe ao certo, saíram de Samoa e chegaram nas Ilhas Marquesas no ano 200 da Era Comum, no ano 200 da Era Cristã, no ano 200 dessa época. No Tahiti eles chegaram no ano 400 dessa época, demoraram 200 anos para ir das Marquesas até o Tahiti. E do Tahiti conquistaram o Havaí, a Nova Zelândia e a Ilha de Páscoa, que é o meu único contato. Eu nunca fui no Tahiti, meu único contato de fato é com a Ilha de Páscoa, que já é assim uma transcendência total, né? Eles chegaram ali introduzindo o cultivo de inhame, da fruta-pão, da batata doce, né? Levaram consigo porcos, galinhas e deram início à ocupação dessas ilhas e viveram no que se pode chamar de harmonia paradisíaca, né, por 1.500 anos. Até que por volta de 1700 se iniciou o trágico, o horroroso processo de conquista. Os europeus já tinham chegado lá antes, em 1521, com o Fernão de Magalhães, né? O português Fernão de Magalhães, viajando sob bandeira espanhola, naquela incrível circunnavegação do mundo, né? Que eu estudei muito, fui eu que editei no Brasil os diários do Pigafetta, que é o viajante italiano que estava junto, né? Que se chama Primeira Viagem ao Redor do Mundo, procura lá pela LPM que tu acha, a edição é minha, né? E depois teve recentemente uma série com o Rodrigo Santoro, né? No papel do próprio do Fernão de Magalhães, né? E aí ele esteve lá em Puca Puca, acho que é o nome da ilha, em 1521, depois teve um tal Fernando de Medanha, e depois teve outros casos, mas ninguém colonizou, né? Ninguém ocupou. A colonização se inicia definitivamente com a chegada do Louis-Antoine de Bougainville, o Bougainville, que chegou lá em 1768. E é muito louco, né? Porque foi a primeira viagem de circunnavegação feita por um francês e passou, como todas elas, pelo Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o Bougainville pegou a muda de uma planta chamada primavera aqui, sei lá, que hoje tem o nome dele, Bougainville, e levou para o Tahiti, plantou no Tahiti, e hoje a Polinésia, especialmente o Tahiti, Papeete, são cheias dessa planta maravilhosa que é brasileira, e tu não sabia, né? Tu não sabia. E ainda chamam de Bougainville. Com a chegada do Bougainville se iniciou o processo ali de ocupação francesa, né? Que toma grandes dimensões a partir de 1820. E em 1842, depois de uns 20 anos ali pegando no pé estabelecendo relações meio sórdidas assim com o rei do Tahiti, né, o soberano nativo do Tahiti, da família Pomare. Aliás, a família Pomare, né, se beneficiou bastante também, porque os polinésios eram maravilhosos, mas não eram perfeitos, e, talvez sequer aperfeiçoáveis, né, eram humanos, né, embora a partir da viagem do Bougainville tenha sido, eles tenham servido junto com os indígenas do Brasil como modelos para o Rousseau, né, e até para o Montesquieu, de certa forma, criaram o mito do bom selvagem, né, porque eram indígenas tão inacreditáveis e que viviam em tão aparente harmonia com o meio ambiente e com a sua vida paradisíaca lá, que o Rousseau disse, o homem se deixa contaminar pela civilização, porque aliás é bem verdade também, né. Aí, cara, é horroroso. Não, só para tu ter uma ideia, sabe qual era a população desses arquipélagos todos quando da chegada dos europeus? 400 mil indígenas. Sabe quanto eles eram no início do século XX? 20 mil. É o genocídio europeu que ocorreu também nas Américas, que ocorreu na Austrália, que ocorreu no sudoeste da Ásia. Onde branco chega, a vida fenece. Os outros humanos falecem com as suas doenças horrorosas, com seus mecanismos de conquista. Se tu realmente quiser ler sobre o Tahiti, eu te recomendo ler o maravilhoso livro os diários do Paul Gauguin, do grande pintor Paul Gauguin lá no Tahiti, Noa Noa. Aliás, acho que a LPM também publicou, só que daí não fui eu que editei. Noa Noa e Diários do Tahiti, né?
onde inclusive ele usufruiu bastante da franqueza sexual daquelas nativas, né? Tinha namorado de 14 anos, 15 anos, mas é o Gauguin, é o Gauguin. O Gauguin, tipo assim, corintiano. Corintiano pode bater na mulher. Falou o teu presidente, né? Não falou bem assim, mas quase, né? O Gauguin é o Gauguin, né, cara? E o jeito que ele tratou e vomitou para aqueles missionários, né, cristãos, para os comerciantes, para os políticos franceses que destruíram a naturalidade, a leveza, a vida incrível do Tahiti, tu já vai saber do que eu tô falando. Qualquer um que quiser saber pode falar, né? Eu poderia falar horas também das Ilhas Marquesas, onde tudo isso se iniciou, que também pertence à França, que também são da Polinésia Francesa, porque ali fica a ilha mais importante da história da literatura. Suplanta até a ilha ficcional, aliás, de onde teria vivido Robinson Crusoe, né? É a ilha de Nukuʻiva. Sabe por quê? Porque em Nukuʻiva se passa um livro maravilhoso do Herman Melville, Typee, o primeiro livro do Herman Melville, que depois faria Moby Dick, anos depois, né? E que eu que editei também pela LPM, Typee, lê lá. E aí, por causa disso, o Robert Louis Stevenson, o autor da Ilha do Tesouro, foi para lá com seu navio Casco, chegou justamente ali para conhecer a ilha do Melville, onde ele tinha estado, acho que em 1819, não me lembro. E depois o Jack London também vai para lá no início do século XX. E o Joseph Conrad vai para lá. E o grande cantor pop francês Jacques Brel também vai para lá. Fica morando em Nukuʻiva. Eu nunca fui em Nukuʻiva, mas vou. A Fernanda Torres me convidou e eu vou com ela e com o marido dela, o Andrucho Wedgington. Depois eu mando notícias de lá. Até logo. Não é até logo ainda, porque eu queria falar do surf, né? Porque o surf foi disputado nesse território ultramarino do Tahiti. Só que antes de chegar no surf, eu queria dizer que sabe qual foi realmente a grande contribuição que a França deu para a sua Polinésia Francesa? Foram 200 testes atômicos. 200 testes atômicos. Eles explodiram aquelas bombas atômicas de merda deles nos atóis da Polinésia, fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos fez nas Marshall Islands, né? Destruindo, né? O atol de Bikini, que deu origem à palavra biquíni, né? Foi onde os americanos explodiram, fizeram seu primeiro teste, acho que o primeiro teste atômico no Pacífico Sul, aí virou moda. E tem uma ativista lá que apareceu na TV brasileira, não sei, eu acho que foi no Fantástico, no domingo, uma ativista que mora em Papeete, né, dizendo que os 2 irmãos dela morreram de câncer, porque as pessoas ainda hoje morrem do câncer daquela contaminação atômica, que foi só pra lá que é a bosta desse país nojento que é a França. Claro, como tudo na vida, a França tem um lado incrível. A França é a pátria do Rimbaud, do Baudelaire, do Artaud, do Gauguin, do Pissarro, do Monet, né, cara, do Molière. Pelo amor de Deus, olha a contribuição inacreditável que a França deu para o mundo. A pátria da Revolução Francesa, que há quem goste, né, a pátria do Napoleão, bababá, mas também tem um lado horroroso. A França sempre teve o seu lado horroroso e covarde, né? Covarde, né? Vai lá ver o que foi Vichy, como é que foi que os alemães entraram na França, blá, 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 né? Mas o fato é que a França é horrorosa. E aí a França explodiu 200 bombas atômicas, cara, nesses atóis, nessa Polinésia Francesa, cuja influência chegou até Papeete, no Tahiti, né? Do lado ali de onde estão se desenrolando essas provas, que aliás não se desenrolaram. Então, cara, eu considero o surf o maior esporte de todos, a coisa mais linda do mundo. Eu sou uma pessoa muito invejosa e rancorosa, então tenho muito ódio de surfista, porque eu não sei surfar. Porém, todavia, contudo, eu já fiz body surf e fiz bem. Vai lá investigar as passagens pregressas de Eduardo Bueno em 1819, 1826, né, por Santa Catarina, e tu vai ver que Eduardo Bueno pegou onda de 10 pés, de 12 pés de peito, na Praia de Silveira, em outras praias que eu não vou dizer o nome, tá, porque numa delas eu ainda vou, desci lá de cima delas. E aí tu sabe que o verdadeiro surf é o body surf, né? Mas de qualquer maneira, o surf é uma coisa tão mágica, tão incrível, tão transcendente, que era o esporte sagrado dos polinésios. E é aí que eu quero chegar, porque uns anos atrás eu li um artigo sensacional na National Geographic sobre surfistas de verdade, havaianos, surfistas raiz.
Então eu quero dizer o seguinte, cara, o surf nunca foi uma competição. O surf sempre foi uma forma sagrada dos humanos se conectarem com o oceano e, por tabela, com o cosmos. Então não era uma competição. Quanto mais gente tivesse na onda, melhor. E sempre foi estimulado que as mulheres também surfassem. Então homens e mulheres surfavam e o gozo, o orgasmo se dava quando mais gente conseguia pegar. E não tinha manobra para dominar a onda, para bater na onda, para dar batida, backside, isso aqui, não tem. Que é uma porra que, claro, começou com surf, mas que se centuplicou com o surgimento do skate. Só que o skate fica batendo na pedra, né? Fica batendo naqueles canchas de skate e não na onda. Tudo bem que tem uma excelência incrível, tudo bem que o Brasil, que foi motivo de piada no surf até os anos 80, quando eu era ligado nisso, o Brasil assim, era debochado, surfistas brasileiros, amigos meus foram para o Havaí, quer dizer, que brasileiro, e hoje é o Brasil Storm, Brazilian Storm, né? O Brasil tem grandes surfistas, o Brasil agora se tornou o país que ganhou o maior número de medalhas na Olimpíada, porque a Tatiana Weston Webb também ganhou, né? Evidentemente o Gabriel Medina merecia o ouro, não teve onda. Talvez no Senna tivesse mais onda. Aliás, deveria ter sido no Senna, não sei se eu já falei. Teria sido mais digno, mais decente, menos canalha. Esse surf ter sido, claro, lá nas praias da Normandia, nas praias, acho que é Bordeaux, né? Sei lá, lá em cima lá. Né, que tem onda, bastante onda, inclusive, né, perto ali na fronteira com a Espanha e tal, babá, né, e não, foi na Polinésia. Polinésia Francesa? Como assim Polinésia Francesa, cara? E a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile! Pertence ao Chile! Eu participei lá do movimento de libertação da ilha, me vinculei lá com os malucões, os pasquenses, né? O povo nativo de lá, né? Parente dos Maori, né? Ou Maori, sei lá. E tá, mas o que eu queria dizer é que o surf é muito mágico, né? E tem um texto maravilhoso da Agatha Christie. Sabe a Agatha Christie? Ela surfou no Havaí, acho que em 1920. Tem um texto extraordinário do Jack London, também chamado Surf, o Esporte dos Reis. E não era um esporte, cara, era uma celebração cósmica, que virou esse esporte altamente competitivo. E aí é legal porque eu posso dar vazão à minha inveja. Não sei se eu já falei que eu sou invejoso e rancoroso, né? Porque como eu não sei surfar, eu tenho ódio de surfista. Eu não tenho, mas inveja eu tenho, cara, inveja eu tenho. Mas eu acho que o surf tomou uns caminhos bem estranhos, né? Sabe, tem surfista, tem um monte de surfista nojento, né, cara? Tem uma cultura do surf, assim, tem um lado nojento, quer viralizar, quer que vire polêmica, o professor Peninha polêmico, não tô nem aí, porque eu tô falando a verdade. Quem sabe, sabe. E o jeito, assim, né, muita abelha pra pouco mel, e aquela mina ainda entrou na frente da Tatiana, né? E é legal falar da Tatiana, porque é o seguinte, cara, uma mulher preta, sofrida, que nunca teve chances. Tatiana Weston Webb, né, cara, nascida aqui no Rio Grande do Sul, né, mas loira, linda, rica. Também é bem bom ser rico, né, e loiro e lindo, né? Inclusive, eu sei porque eu sou loiro e lindo, esses meus olhos azuis e muito rico, né? Então isso facilitou muito a minha abertura, inclusive para ter um canal no YouTube, que é uma coisa bem difícil de ter, né? Tu tem que ter muito dinheiro para ter um canal no YouTube, ainda mais com essa audiência extraordinária que esse aqui tem, mesmo sendo um canal que praticamente não tem conteúdo nenhum, né? Aliás, onde é que tu encontra comentários que nem esse sobre as Olimpíadas? Em nenhum lugar, né? Só aqui. Então, tivemos o surf, tivemos 2 medalhas no surf, um bronze constrangedor para a Olimpíada, não pro Medina, né, porque o Medina é ouro, né, e da Tatiana Weston Webb, que também foi muito legal, né, só que na Polinésia Francesa, isso que eu nem falei do Capitão Cook, Capitão Cook também daria uma longa história, mas era isso que eu queria dizer. O surf é sagrado, o surf é um exercício cósmico, o surf talvez tenha virado um esporte, mas não é esporte olímpico, porque esporte olímpico só se fosse em ondas artificiais que pudessem ser medidas com aquela rigorosidade de um salto ornamental. Então, Free Tahiti, que quer dizer a terra onde nasce o sol, e o sol continuará nascendo lá até se pôr na França. Tchau! Viva a Polinésia, que não é e nunca será francesa.